Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar na jornada de recuperação que os próprios textos de Alcoólicos Anônimos descrevem. O nosso foco não vai ser a organização em si, sabe? Mas sim a experiência de transformação que ela propõe, contada através dos seus próprios princípios e das suas próprias histórias. E para começar, vamos direto a uma pergunta que é assim o coração de tudo. Uma pergunta que a própria literatura de AA coloca na mesa. É um verdadeiro mistério que assombra muita gente. Por que alguns conseguem se recuperar, encontram a sobriedade, enquanto outros, mesmo lutando muito, acabam falecendo? É a busca por essa resposta que vai estruturar toda essa jornada que a gente vai ver agora. Bom, e toda jornada começa com o reconhecimento de um problema. Antes de pensar em qualquer solução, é preciso encarar de frente uma realidade muito dura. A de uma vida que se tornou, nas palavras dos próprios membros, ingovernável. Isso nos leva àquela ideia de chegar ao fundo do poço. De um lado, a gente tem a ilusão da bebida, aquela exaltação que, na verdade, é falsa, um prazer que é só um instante, um companheirismo baseado no egoísmo, e tudo isso invariavelmente seguido por uma depressão terrível. Do outro lado, tem o que a AA propõe: uma satisfação que é verdadeira, serenidade, paz de espírito, amizade genuína e, o que é talvez o mais importante, autorrespeito. É um contraste brutal, né? Entre a promessa vazia do álcool e a realidade de uma vida nova. E para não deixar nenhuma dúvida sobre essa tal ilusão, a literatura de AA é de uma honestidade brutal. Essa citação aí, por exemplo, descreve o dia seguinte a uma noite de suposto glamour num clube. O charme foi todo embora e o que sobrou foi só a realidade dura e mal cheirosa. É nesse momento, sabe, nessa desilusão completa, que muitos começam a enxergar que precisam de uma mudança de verdade. E é lá do fundo do poço que a jornada começa a virar em direção a uma solução. Uma solução que não é descrita como um método, mas sim como uma experiência espiritual, com origens bem específicas. Ok, vamos entender essa história. No fundo, a história de AA é a história de uma pessoa ajudando a outra. Simples assim. Tudo começa em 1934, quando um cara chamado Eb T, que estava sóbrio há pouco tempo, visita o amigo dele, Bill W., e compartilha sua experiência. Pouco tempo depois, o Bill W. tem o que ele descreve como uma profunda experiência espiritual e para de beber. Mas o momento crucial mesmo acontece em maio de 1935. Numa viagem de negócios, sentindo uma vontade desesperadora de beber, o Bill W. decide procurar outro alcoólico para conversar. E ele encontra o Dr. Bob S., e dessa conversa nasce uma amizade. No dia 10 de junho de 1935, o Dr. Bob toma seu último gole. E é essa data que marca a fundação de Alcoólicos Anônimos. A partir dessa base tão simples, todo o programa se sustenta no que eles chamam de 3 legados. A recuperação, que é a jornada pessoal através dos 12 passos. A unidade, que garante que os grupos sobrevivam através das 12 tradições. E o serviço, que estrutura como a AA funciona e leva sua mensagem para o mundo através dos 12 conceitos. Vamos começar pelo primeiro legado, então, a recuperação. O coração dessa jornada são os 12 passos, que são apresentados de uma forma bem simples, como um estojo de ferramentas espirituais. Apesar de serem 12 passos, eles seguem uma progressão bem lógica. Primeiro vem a admissão da impotência, o reconhecimento da derrota total. Em seguida, um inventário moral profundo, uma verdadeira limpeza de casa interna para entender as causas do problema. Depois, a ação se volta para fora, reparar os danos causados a outras pessoas. E por fim, o ciclo se fecha quando a pessoa leva essa mesma mensagem de esperança para outros que ainda sofrem. Um ato que, na verdade, reforça a própria sobriedade. Então tá. Se a recuperação do indivíduo é o primeiro pilar, como é que o grupo sobrevive? É aí que a jornada se expande. Se os passos são sobre a sobriedade pessoal, as 12 tradições são sobre a unidade e a saúde da irmandade como um todo. E olha, a história por trás da tradição da autossuficiência é fascinante. No comecinho, os fundadores de AA foram atrás de grandes doações. Chegaram a procurar ninguém menos que John D. Rockefeller Jr., um dos homens mais ricos do mundo. E o que eles ouviram foi um conselho totalmente inesperado. Ele se recusou a dar uma grande quantia, dizendo algo como: "Tenho receio de que dinheiro vai estragar isso", porque, como ele disse, quem paga o músico, pede a música. Esse conselho foi crucial, absolutamente essencial para estabelecer o princípio de que a AA seria mantido só pelas contribuições de seus próprios membros. As tradições deixam os limites de AA muito claros. O foco é um só: transmitir a mensagem ao alcoólico que ainda sofre.
É por isso que a AA não recruta membros, não aceita dinheiro de fora, não se afilia a nenhuma outra organização e, muito importante, não dá opinião em controvérsias públicas. O propósito é um só e bem definido: oferecer um programa de recuperação. Depois de entender o problema, a solução e a estrutura, a gente chega no resultado. O que acontece com quem segue esse caminho? Bom, a literatura de A descreve isso como as promessas. Mas antes de revelar quais são, o texto faz uma pergunta bem provocadora. Estas promessas são extravagantes? É um jeito de reconhecer que, para quem está lá no fundo do poço, a esperança pode parecer um luxo, algo quase inalcançável. E aqui está a resposta. Não são garantias, mas sim experiências que foram relatadas por incontáveis membros. Conhecer uma nova liberdade, uma nova alegria, entender o que é serenidade, sentir paz, ver o sentimento de inutilidade e de autopiedade desaparecer. A pessoa perde o interesse em coisas egoístas e passa a se interessar pelos outros. A atitude e o modo de encarar a vida mudam completamente. E de repente vem o reconhecimento de que uma força maior está agindo. É a passagem do desespero para uma vida com propósito. No final das contas, a jornada de recuperação pessoal encontra seu ponto máximo no ato de dar. A alegria de viver, que é o grande prêmio dessa transformação toda, está em levar a mensagem adiante, num serviço que não espera absolutamente nada em troca. É no ato de ajudar o outro que a própria recuperação fica mais forte e encontra seu significado mais profundo. É um ciclo que se sustenta, baseado nessa ideia poderosa do dar sem pedir recompensa.